Com 10 anos, eu tinha acabado de atravessar a fronteira quando fui levado de volta para a família rica para ser reconhecido. A mamãe rica olhou para mim com desdém e disse: "Pode voltar, mas não pense em maltratar meu filho." Quando todos achavam que eu iria me sentir ofendido, eu simplesmente virei e perguntei ao meu pai: "Mugenhua, ela é minha madrasta?" PFFT. Os empregados da casa quase riram. Ainda bem que consegui tapar a boca a tempo. Mutaitai ficou com o rosto vermelho. Ela gritou com raiva: "Que tipo de coisa você está dizendo, criança? Como me tornei uma madrasta? Não é verdade? Se eu sou sua filha biológica, você me perdeu, e agora que me encontrou com tanta dificuldade, não deveria me tratar bem? Por que você favorece um filho adotivo? E para mim, você tem uma expressão de desprezo." Minhas palavras a deixaram sem resposta. Ela ficou ali, sem saber o que fazer. Eu não dei atenção a eles. Olhei diretamente para Mugenhua. "Onde fica meu quarto?" "No andar de cima, aquele que fica perto da janela." Eu acenei com a cabeça. Me virei e fui em direção ao andar de cima. Desde a fronteira até aqui, meu corpo estava sempre alerta. Já fazia vários dias que eu não conseguia dormir. Aguentei até entrar no quarto e desmaiei no instante seguinte. Quando acordei novamente, já era de manhã do dia seguinte. Olhando para o boneco ao meu lado, eu simplesmente torci a cabeça do boneco para ver a parte oca dentro. Ainda bem que não havia nada escondido. Depois de abrir a porta do quarto, seguindo o cheiro, cheguei à sala de jantar. Devido ao pedido de Mugenhua, Mutaitai e Mubichun estavam diminuindo a velocidade, esperando por mim. Ao me ver, soltaram um resmungo. "Até o sol estar alto no céu, fazendo todos esperarem por você para comer. É realmente sem educação. Sente-se e coma rápido. Bichun ainda está esperando para sair. Quando você encontrar os colegas de Bichun, lembre-se de ser educado. Eles são todos filhos de famílias ricas. Não é como você no campo. Eu não vou. Não precisa me esperar." "O quê?" Mutaitai ficou surpresa. Mubichun também disse com uma expressão de raiva: "Por que você não disse antes que não ia? Nos fez esperar por tanto tempo." Eu perguntei de volta com uma expressão indiferente: "Vocês também não me perguntaram se eu ia, certo?" Mutaitai achou que eu fui longe demais. Ela puxou Mubichun e saiu sem dizer uma palavra. Finalmente, o chato foi embora. Eu raramente comi uma boa refeição. Justo quando estava prestes a sair da mesa, uma garota de 16 ou 17 anos desceu com o cabelo bagunçado. Ela me lançou um olhar de relance. Ignorou-me completamente e continuou a comer seu café da manhã. O mordomo se aproximou e nos apresentou: "Senhorita, este é o jovem senhor que voltou ontem." "Jovem senhor, é sua irmã, Muyulu." Muyulu nem se deu ao trabalho de levantar as sobrancelhas ao ouvir isso. O mordomo me lançou um olhar constrangido. Não esperava que, ao se virar, visse que eu estava concentrado, olhando para o computador que estava nas mãos de Muyulu. "O que aconteceu, pequeno senhor?" Eu apontei para o computador e perguntei: "Onde posso comprar isso?" O mordomo ficou um pouco constrangido. "Porque você ainda é muito pequeno. Você provavelmente nunca teve contato com um computador antes. Então, o quarto ainda não está decorado." Eu imediatamente voltei para a mesa. Tirou um saco plástico da própria cadeira. Tirou uma pilha de dinheiro e entregou para ele. "Eu posso comprar isso?" Essa ação deixou Muyulu, que estava olhando para o computador, chocada. "Aim." Ela tossiu 2 vezes. Quando ela se virou e viu meu rosto infantil extremamente sério, de repente, ela se interessou por esse garotinho. "Você quer isso?" Eu assenti sinceramente com a cabeça. Muyulu fez uma expressão intrigada. Seu rosto doce e encantador de repente adquiriu uma expressão maliciosa. "Não seria impossível te dar isso. Mas você sabe como jogar?" Eu imediatamente dei um passo à frente. "Como se joga?" "Preste atenção. O que você vê agora na tela é na verdade composto por essas letras. Por exemplo, assim." Enquanto falava, os dedos dele teclaram rapidamente no teclado. Linhas de código sem sentido passavam como um livro sem palavras. Finalmente, pressionou a tecla Enter. Uma página novinha em folha apareceu. "Veja. É muito simples. Você quer tentar esse nível? Até um idiota entenderia. Se você não souber, isso prova que você é burro. Não me chame de irmã." O mordomo ao lado estava se enxugando de suor. "A senhorita tem nível profissional. Isso não é uma enganação para crianças." Só de pensar que eu vim do campo. De repente, me senti ainda mais triste. Muyulu gentilmente me colocou na cadeira. Eu apenas tateei um pouco. E com uma memória incrível, digitei uma sequência de caracteres. Finalmente, pressionei a tecla Enter. Quando a nova página apareceu, Muyulu já estava chocada. "Foi você quem fez isso. Você não estava me vendo escrever?" "O problema não é esse." Muyulu cada vez mais achava inacreditável. "E em outros lugares está tudo bem. Por que tem tantos erros de ortografia?" Eu disse honestamente: "Eu só sei o pinyin. Porque eu nunca fui à escola."
As poucas palavras que entendo ainda estão. Os sinais de comunicação que aprendi na fronteira. Muiulu não sabia o que dizer. No segundo seguinte, ela estendeu o braço e me puxou para cima. Ela me colocou na cadeira de esportes. Ao mesmo tempo, ligou 4 grandes telas ao redor, extraindo o código de cada página separadamente. Veja quanto você consegue entender disso. Eu olhei para as várias telas. De repente, apontei para uma linha de caracteres na terceira tela. Não está errado aqui? Onde está o erro? Aqui. Eu movi meu dedo para cima. A tela sensível ao toque apagou o código original. Eu escrevi uma linha nova. Sem esperar a reação de Muiulu, eu pressionei a tecla Enter. Ei! Não pode se mover assim! Muiulu estava prestes a ficar louca. O grupo deles está participando de uma competição de sniper da Liga de Convidados. Turbulência quebra o firewall do oponente. Encontrar a vulnerabilidade no menor tempo possível garante a vitória. Ela não conseguiu dormir por dias e noites por causa disso. Finalmente chegou ao momento crucial da disputa pelo campeonato. Não esperava que esse garotinho estragasse tudo. Ela acabou de explodir de raiva. Do alto-falante veio o som das comemorações da equipe. Irmã Mu, você é incrível. Conseguiram encontrar 6 de uma só vez. Derrubaram o sistema do oponente. Nós ganhamos. Somos os campeões. Muiulu ouvia os gritos emocionados deles. Seus olhos estavam cada vez mais arregalados. Que diabos é isso? Quando ela foi me ver novamente, seu estado de espírito já era completamente diferente. Você ainda quer um computador? Eu compro para você. Então, Muiulu saiu correndo me puxando para fora. No caminho, ela ainda me deu um dicionário para me ensinar. Não esperava que, em apenas 15 minutos de viagem, chegássemos ao shopping. Eu já li o dicionário inteiro. Muiulu olhou para minha cabecinha com surpresa. Como isso cresceu, afinal? Nossa família tem genes tão excelentes? É a primeira vez que venho a um lugar tão movimentado e próspero. Na verdade, ainda estou muito nervoso. Mas Muiulu me puxava animadamente para frente. Fomos direto a uma loja de conhecidos. Em seguida, fez um gesto com a mão. Traga o que há de melhor na loja para esta senhora. O proprietário da loja é amigo de Muiulu. Ao vê-la puxando a criança, ficou com uma expressão de surpresa. A senhorita Mu está passeando com o irmão. Mas o jovem Mu parece ter pegado bastante sol. Ele não é o chorão Mu Shun. Este é meu irmão de sangue. De verdade. Muiulu anunciou com uma expressão orgulhosa. Quando eu estava na frente do caixa esperando para pegar o computador, a gola das minhas roupas foi puxada de repente. Coisa tão grande. É só deixar que eles entreguem em casa. Eu vou te levar à livraria. Chegamos à seção de computadores. Ela pegou alguns livros de programação básica. Me enfiou tudo de uma vez. Estes são para te dar uma base. Seu quadro está muito ruim. Eu estava segurando um livro mais grosso que um tijolo. Estou achando muito curioso essa biblioteca que só tem em escolas. Olhando ao redor, de repente vi uma sombra familiar. A pessoa também levantou a cabeça e me viu. Muge marca registrada. O que você está fazendo aqui? Eu estava pensando em te visitar em alguns dias. Você está bem? Eu agora moro na casa dos Mu. Estou indo muito bem. Isso é bom. Mas Muiulu não é uma boa pessoa. Você precisa ter cuidado com ela. A pequena bruxa da família Mu é uma figura famosa no ensino médio. Não dá a mínima para ninguém. Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça. Não tive tempo de falar. Fui segurado por uma grande mão e levado para trás. Xiujibó, você está dizendo que quem está maltratando alguém? Muiulu apareceu do nada. Ela avançou com raiva e agarrou a gola do garoto. Esse é meu irmão. O que você está fazendo perto dele? Quer apanhar? Xiujibó ficou surpreso. Olhou para Muiulu. Olhou para você de novo. Vocês vieram juntos? E se não? Ele ainda pode vir com você. Xiujibó estava um pouco surpreso, mas rapidamente colocou um sorriso e levantou a mão. Foi um mal-entendido. Eu e meu irmão voltamos juntos da fronteira. Ele me ajudou bastante. Por isso vim cumprimentá-lo. Muiulu disse com desprezo. Só você, esse tipo de lixo. É que você seria sequestrado. De que adianta ser bom em estudos e ter boas notas? Fraco e sem defesas. Em relação às críticas dela, Xiujibó apenas respondeu com um sorriso. Depois, os dois me levaram para comer sorvete. Alguns minutos depois, em uma mesa na loja da Agendais, estava cheia de vários sorvetes. O sabor doce que entrei me fez brilhar os olhos. Muiulu, que estava fixamente olhando meu relógio, finalmente ficou satisfeita. Ela disse com um grande senso de realização. Se você gosta de comer, podemos comprar um freezer para você comer à vontade. Xiujibó, do outro lado, a lembrou com um sorriso resignado. Criança tem o estômago fraco. Comer muitas coisas geladas vai fazer mal à barriga. Muiulu ficou paralisada por um momento. Coçando a cabeça, murmurou. Como é complicado criar filhos. Então olhou para mim, que estava comendo tranquilamente à sua frente.
Seu coração amoleceu. Achou que cuidar com mais atenção não seria algo ruim. Nesse momento, Mu Bichun entrou correndo com um grupo de crianças. Irmã, Mu Bichun foi o primeiro a puxar a manga de Mu Yulu. Por que você não me disse que ia sair para brincar? Podemos ir juntos. Meus colegas de classe também gostam muito de você. Mu Yulu estava cercada por um grupo de crianças barulhentas, com dor de cabeça. Ela estendeu a mão e afastou Mu Bichun. Vá brincar em outro lugar. O que você está fazendo aqui, criando confusão? Mu Bichun não esperava que ela estivesse na frente de seus colegas. Ela não lhe deu nenhuma consideração. Mas eu quero ficar com a minha irmã. As outras crianças também estavam confusas ao ver a cena. Apontando para mim, disseram: quem é ele? Por que ele pode ficar com a irmã Yulu? Ao ver que estavam discutindo sobre mim, Mu Yuan ficou um pouco nervoso. Ele temia que descobrissem que era um filho adotivo. Em um momento de desespero, ele disse: ele é o filho do nosso mordomo. Todos ficaram surpresos, como se tivessem entendido. Quando foram olhar para mim novamente, seus olhares já estavam cheios de desprezo. Não é de se admirar que as roupas que ele usa não são bonitas. Mu Bichun, sua irmã é realmente boa. Ela ainda convidou o filho do mordomo para comer. Por que não nos convidou para comer? No entanto, antes que Mu Bichun conseguisse pensar em uma resposta, Mu Yulu já bateu com força na mesa. Que tipo de coisa você está dizendo, criança? Mu Dongji. Estar na casa dos Mu há muito tempo. Você esqueceu quem você é, não foi? Mu Yuanxua nunca a viu tão furiosa assim. As lágrimas caíram uma após a outra. Mu Yulu mais se irritava com ele chorando. Afastou-o com desprezo. Apontando para mim, anunciou a um grupo de crianças: prestem atenção. Ele é o meu irmão de sangue, Mu Yulu. Se eu descobrir que vocês o maltratam no futuro, vou dar uma surra em cada um de vocês, entenderam? Um grupo de crianças ficou tão assustado com seu jeito feroz que saiu correndo. Sentado do outro lado, Xiu Jibo não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. Essa filha adotiva da sua família realmente precisa de uma boa educação. Xiu Jibo não era tão bonzinho quanto parecia. Pelo contrário, é extremamente protetora. Ao ver o Mu Bichun, ele já consegue imaginar como é a minha vida na família Mu. Mu Yulu soltou um resmungo frio, mas raramente não rebateu. Ela me viu, quieto, comendo perto da janela. De repente, sentiu um desconforto inexplicável. Claramente, tudo isso deveria ser meu. Agora, eu me tornei um estranho. Eu não é que não ouço. Apenas não me importo com as provocações do Mu Bichun. Porque não tem impacto. Também não causa nenhum dano real. Depois de terminar de comer, Mu Yulu perguntou impacientemente: o que mais você quer? Vamos comprar. Eu não preciso de nada. Então, balancei a cabeça. Queria voltar para casa e ler. Nesse momento, um estrondo enorme explodiu no andar de baixo, acompanhado por gritos. Imediatamente procurei um abrigo e me agachei. Mu Yulu e Xiu Jibo também se assustaram. Instintivamente, se esconderam comigo embaixo da proteção de vidro. Que barulho foi esse? Mu Yulu sentiu os ouvidos doerem com o impacto. Eu me virei e de repente fiz um sinal com o dedo, indicando para ele ficar quieto. Era o som de um tiro. O quê? Xiu Jibo e Mu Yulu se assustaram ao mesmo tempo, olhando na direção para onde eu estava olhando. Eles realmente viram um homem encapuzado no meio do saguão do primeiro andar, cheio de pessoas se escondendo. Um homem mascarado estava segurando uma arma, intimidando todos ao redor. Fiquem calmos. O homem gritou. Ele se virou e foi em direção ao balcão, quebrando o vidro. Entreguem todo o ouro. Rápido! Os funcionários, tremendo de medo, se levantaram. Com as mãos levantadas, eles foram abrir o balcão. E ainda usaram sacos para ajudar a colocar o ouro. Que loucura! Quebra-quebra na loja de ouro do Shopping World Trade. Mu Yulu assistiu, franzindo a testa. Com o canto do olho, ela viu um funcionário discretamente apertando o alarme. A delegacia fica bem perto. Acredito que eles chegarão em breve. Qualquer um que tenha um pouco de juízo não faria isso aqui. Eu percebo que aquele homem está um pouco estranho. Xiu Jibo percebeu algo suspeito. Ele olhou fixamente para a mão do homem que segurava a arma. Ele estava tremendo constantemente. Seu corpo também estava balançando. Se não for por alguma doença, deve ser porque ele bebeu. Se a polícia invadir assim, pode ser que isso faça agir de forma ainda mais extrema. Como esperado. Poucos minutos depois, um grande número chegou ao local. Assim que ligaram o alto-falante e começaram a falar do lado de fora, o homem imediatamente ficou agitado. Ele apontou a arma para a cabeça do funcionário e gritou: foi você quem me traiu? Não é? Depois de dizer isso, sem esperar a reação das pessoas, sem hesitar, puxou o gatilho. Com mais um estrondo de bang, todos viram um feixe de luz. Mas, felizmente, o homem foi abalado pelo recuo da arma. E não acertou a cabeça do funcionário. Ele apenas foi atingido no ombro. Mesmo assim,
O local foi preenchido com gritos de surpresa. Entre eles, o choro das crianças era especialmente agudo. O homem olhou na direção do som. Viu uma dúzia de crianças reunidas. Imediatamente foi até lá e pegou uma criança. Apontou a arma para ele. Por que está chorando? Não pode chorar. Nós três lá em cima vimos tudo claramente. Aquela turma de crianças era exatamente a turma do Mubichum. E neste momento, Mubichum estava sendo abraçado por Mutaitai. Mutaitai o segurava firmemente em seus braços, escondido atrás de uma cerca de plantas artificiais. Afinal, ela é a mãe biológica. Muyulu imediatamente ficou sem fôlego, com os dentes apertados. Como a sorte pode ser tão ruim? Xiujibó a segurou com força, com medo de que ela pudesse fazer algo. Neste momento, eu me movi de repente. Xiujibó e Muyulu não esperavam por isso. Apressei-me a me mover enquanto o homem embaixo não prestava atenção. Também me movi cuidadosamente. Entrei sorrateiramente em uma loja de equipamentos de escalada. O proprietário estava agachado embaixo do balcão. Eu rapidamente identifiquei o alvo. Peguei uma faca dobrável e um rolo de corda. Passei pelo caixa. Também peguei uma caneta marcadora. Xiujibó entrou correndo e me perguntou: "O que você vai fazer?" Eu olhei para cima e o encarei. Olhei para as minhas mãos novamente. Então, entreguei a caneta a ele. "Vai escrever, ok?" Xiujibó não fazia ideia do que eu estava planejando. Ao ver que eu já tinha ido, ele só pôde correr atrás de mim novamente. Chegamos à área de descanso no segundo andar. De repente, vi que eu estava tentando forçar a entrada. Os policiais que tentavam romper a linha se entreolharam. Assim que Xiujibó se aproximou, eu o segurei imediatamente. Apontei para fora do vidro e disse: "Diga a eles que o ladrão feriu uma pessoa. Agora ele está mantendo uma criança como refém." Xiujibó rapidamente anotou as informações sobre o criminoso. Ele ficou surpreso ao ver a corda pendurada. Imediatamente começou a discutir com seu superior pelo rádio. Eu fui até ele e puxei a barra da roupa de Xiujibó. Olhei para ele calmamente. Ele parece ter explosivos. Eu vi o pavio. Só que a cor é um pouco estranha. O que? Xiujibó e Muyulu ficaram imediatamente assustados. Muyulu deu alguns passos rápidos. Abaixou-se e me perguntou: "Que cor tinha o pavio que você viu?" "Colorido." O que eu vi na fronteira eram cinzas ou tons terrosos. Isso deve ser algo comprado em uma loja de equipamentos de jogos de simulação. Recentemente, está na moda entre os grupos usar fios que podem ser feitos para parecerem agulhas. Muyulu olhou seriamente para Xiujibó. Ele acenou com a cabeça para o outro. Xiujibó franziu a testa. No segundo seguinte, ele escreveu uma mensagem no vidro: "O assaltante tem explosivos." Nesse momento, suas anotações não podem ser ambíguas. Caso contrário, dada a idade deles, podem não ser aceitas pela polícia. No final, isso pode prejudicar mais pessoas. A última mensagem fez com que o policial do outro lado comunicasse por muito tempo pelo rádio. Eu puxei novamente a roupa do Xiujibó. Uma voz infantil disse de forma surpreendentemente calma: "Escondido. Vou dar apoio." "O quê?" Xiujibó e Muyulu ficaram surpresos juntos. Em seguida, suas reações foram estranhamente unânimes. "Não pode. Tai está em perigo. Deixar uma criança de 10 anos enfrentar bandidos é absurdo de qualquer maneira." Nesse momento, o choro da criança voltou a ecoar no andar de baixo, e havia gritos impacientes de um homem. Todo o ambiente no shopping mergulhou em uma tensão extrema. "Não há tempo." Eu me curvei para colocar em minhas meias. Virei-me para a corda e corri. No tempo que eles não tiveram nem mesmo para piscar, desci rapidamente para o andar de baixo. Xiujibó e Muyulu se inclinaram para olhar para baixo. Aquela pequena figura já havia se escondido. Muyulu me viu atravessando a multidão, aproximando-me passo a passo de Mutaitai e Mubichum. De repente, agarrei o braço de Xiujibó ao meu lado. Falei um pouco apressado: "Será que eu fiz algo errado?" Ele acabou de voltar. Ele conhece bem o caráter de todos na família Mu. Ninguém realmente se importa com ele. Apenas uma palavra dele: "Irmão." "Vale a pena arriscar assim por outra pessoa?" Xiujibó se virou para olhar para ela. Eu mesmo não contei a ela. Eles definitivamente não são sua família. Era realmente um estranho. Mas, no momento, só podiam fazer uma coisa. Isso é, acreditar que eu posso salvar deles, os fugitivos. Resgatá-los das mãos deles. Ele acredita que eu não sou uma criança comum. O garotinho sequestrado no andar de baixo ainda estava gritando alto. O sequestrador gritou furiosamente: "Cale a boca! Senão eu acabo com você agora mesmo." E, neste momento, o policial que finalmente decidiu seguir meu conselho entrou disfarçado em grupos, misturando-se à multidão. Viu uma cena rara e valiosa. Todos puxaram o ar friamente de surpresa. Agradeço por não ter forçado a passagem agora. Tantas crianças com a multidão. Feriram é um grande acontecimento. Aqui eu já passei pela cerca de plantas.
aparecendo ao lado de Mutaitai e Mubichun. Mubichun estava deitado no colo de Mutaitai, chorando baixinho. Como você pôde? Mutaitai ficou em conflito assim que me viu. Eu não dei a ele a chance de pensar. Mão pequena se transformou em palma. Cortou de forma limpa e rápida a nuca de Mubichun. Mubichun desmaiou imediatamente. Mutaitai, assustada, quis gritar. Mas eu rapidamente levantei a mão para tapar sua boca. Então apontei para o corredor da escada do shopping ao lado. Fiz sinal para que ela pudesse levar Mubichun e escapar por ali. Mutaitai, ainda em choque, apertou-o com força. Mubichun começou a se arrastar pelo corredor. Esse abrigo não será descoberto. Eu só percebi que não estava acompanhando quando já tinha subido metade. Não pude deixar de olhar para trás. Vi que eu estava agachado em silêncio, observando o rosto dela. Aqueles olhos, de alguma forma, faziam as pessoas se sentirem muito solitárias. Como se nunca tivesse esperança de que alguém a levasse embora. Apenas ficava ali, observando os outros irem embora. Xiao Ge. Mutaitai abriu a boca para falar algo, mas ficou em silêncio. Gritou esse nome no fundo do coração. Mas eu apenas balancei a cabeça para ela, pedindo que fosse embora rápido. Mutaitai olhou para Mubichun em seus braços. O medo de perder tomou conta dela novamente. Isso a fez, no final, se virar e ir embora com o coração pesado. Muyulu, que testemunhou tudo do segundo andar, estava com os dentes cerrados. Sentia-se incapaz. E também desprezava a indiferença da mãe. Eu observei a família Mu entrando no corredor sem problemas. Então, finalmente desvio o olhar. Eu acredito firmemente que não existe almoço grátis no mundo. Acabou de me comprar um computador. E também comi um sorvete delicioso. Então eu preciso retribuir. Quanto a salvar as pessoas do shopping. Meu avô que me criou disse uma vez, que quando há muitos bandidos, só fazendo boas ações, é que você pode se tornar uma boa pessoa. Eu quero ser uma boa pessoa. Nesse momento, a mão do bandido segurando o gatilho já estava cheia de veias saltadas. A criança que era refém estava sendo sufocada por ele, dificultando a respiração. Já estava ficando roxa. Eu sabia que não podia esperar mais. Então rapidamente me misturei entre as crianças. Quando o outro se virou novamente para olhar a porta do shopping, fui até lá e agarrei o refém. Puxou a perna da criança um pouco para baixo. O bandido foi pego de surpresa e hesitou para trás. Ele soltou a mão e deixou a criança cair. Quem é e o que está fazendo? O outro se virou com raiva. Sem pensar, levantou a arma e disparou. Levei uma pancada forte bem na testa. Mas eu fiquei parado, sem me mover. Todos ao meu redor ficaram surpresos com essa cena. A respiração até parou, com medo de que o homem perdesse o controle e atirasse imediatamente. E pessoas comuns já teriam entrado em colapso sob essa ameaça. Mas eu não apenas não chorei, como também levantei lentamente as mãos em sinal de rendição. Meus olhos estavam fixos. Minha expressão calma fez com que os bandidos ficassem surpresos por um momento. Em seguida, percebi que finalmente havia um silêncio. Um cérebro que não estava barulhento. Sem pensar, me pegaram no colo. Escolhido como um novo refém. Tanto os dois lá em cima, quanto o jovem Xiu Jibo, ou os policiais ao redor. Eu não esperava que as coisas corressem tão bem. A polícia estava com sentimentos muito complicados. Não esperavam que a estratégia formulada por essa criança realmente fosse utilizada. Com a situação assim, eles só podiam cooperar e agir conforme a situação. Depois que fui levantado, finalmente consegui ver a posição dos policiais dentro do local. Mas eles estavam escondidos longe do ponto. E ainda precisávamos esperar que eles viessem para podermos agir. Neste momento, só preciso ficar quieto como um enfeite. Mas, quando os policiais estavam se aproximando, o celular do criminoso de repente tocou. O homem parecia perceber de quem era a ligação. Depois de me deixar, ele pegou o celular para atender. Alô, Xiaomei, é você? Terminar. Eu não quero terminar. Você disse que queria 3 joias, certo? Estou me preparando agora. Não fale só de 3 joias. Até 5 joias está bom. Xiaomei. Alô, alô. Junto com os gritos incessantes do homem. A ligação que foi desligada do outro lado acendeu completamente sua fúria. Mentiroso. Todos são mentirosos. Assim que as palavras saíram, ele de repente ficou louco e levantou a arma para atirar ao redor. E justo quando ele estava prestes a puxar o gatilho, eu me joguei sobre ele. Eu me movi rapidamente. Meu corpinho se moveu como um fantasma para o lado do homem. Uma luz fria brilhou em minha mão. E, com precisão, cortei em direção ao pulso do homem. Ah! Quando o grito de dor ecoou, a arma na mão do homem caiu no chão. Ele caiu no chão convulsionando. Com um canto do olho, vi um grupo de pessoas se aproximando dele. Um lampejo de desespero passou por seus olhos. E não sabia de onde vinha a força que tinha. Com a outra mão, tentou segurar o cano da arma. Ele queria apontar para sua própria barriga.
Ao ver os policiais a poucos metros de distância, sua expressão mudou. Gritou em alta voz. Todos se jogaram no chão. Em uma situação em que não se sabia o quão poderosa era a explosão, a melhor maneira de garantir a própria segurança era se jogar no chão. No segundo seguinte, ouviram um segundo grito de dor em seus ouvidos. Eles olharam na direção do som. Viram um menino de joelhos ao lado do homem. Com o objeto dobrável em mãos, ele levantou alto, fazendo uma sequência de contas. E o pulso da outra mão do homem já estava ensanguentado. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Eu rasguei a roupa do homem. Ao ver a explosão, não tentei distinguir se era real ou não. Estendi a mão e arranquei o fio diretamente. Depois, levantei e chutei a arma. Olhei em silêncio para os 17 policiais. Aqueles policiais ficaram chocados com a minha série de movimentos fluidos. A ação deles deixou todos chocados. Eles olharam para cima, atônitos, enquanto eu segurava a roupa e a aparência manchada no meu rosto. Se não fosse por eu ser tão jovem, pensariam que era uma mão fria de onde veio. Eles levaram um tempo para reagir. Um deles se levantou de forma desajeitada e foi algemar o homem. Ao ver que os tendões de suas duas mãos estavam cortados, ele olhou para mim novamente. Neste momento, eu estava sendo cercado por Xiu Jibo e Mu e o Lu, que estavam verificando se eu tinha ferimentos. Eles perguntaram se eu estava machucado onde fui estrangulado. Perguntaram se minha cabeça estava tonta. Não pode. É melhor eu ir ao hospital para um exame. A pancada na cabeça me deixou confuso. Eu os encarei, atordoado. Falei baixinho que estava bem, mas ninguém me ouviu. Os dois, um de cada lado, me puxaram para fora. Um policial veio e os impediu. Ele me olhou, hesitou e então disse: "Pode deixar este pequeno irmão gravar seu depoimento primeiro?" Neste momento, Muiulu avançou um passo e disse com firmeza: "Não pode. Não viu aquele grande inchaço na cabeça dele? Precisamos ir ao hospital primeiro. Se precisarem de algo, vão à casa dos Mu me procurar. Mu Genhua é meu pai." Depois de dizer isso, ele me puxou e saiu rapidamente. Fui levado ao hospital e recebi muitos curativos. Também trataram algumas contusões em meu corpo. Ouvi que o criminoso que enfrentei bravamente. A enfermeira amarrou o curativo na minha cabeça. Fez um laço de borboleta fofo. Quando saí da sala de consulta, Xiao Jibo e Mu Lu só então respiraram aliviados. O bom-humorado Xiao Jibo não conseguiu se conter e começou a dar uma lição. Não seja tão imprudente no futuro. Coisas perigosas devem ser tratadas por adultos. Você ainda é uma criança. Mu Lu raramente estava do mesmo lado que ele. Se você não obedecer, no futuro, eu vou mandar um segurança te acompanhar quando sair. Eu quero dizer que sou capaz de me proteger. Mas ao ver a preocupação nos olhos dos dois rapazes, também achei isso muito curioso. Meu coração pareceu aquecer um pouco. Então não disse nada para rebater. Nesse momento, passos apressados vieram do outro lado do corredor. Mu Genhua e outro homem chegaram apressados. Ao ver as três pessoas na frente da sala de consulta, ele primeiro segurou Mu Lu e disse nervoso: "Pequena Lu, você não se machucou, né?" Mu Lu detesta essa atitude dele de valorizar mais as meninas do que os meninos. Quer usar ela para herdar a herança do velho mestre. Ela se desvinculou da mão dele e disse: "Quem salvou não fui eu. Por que está me olhando?" Com esse lembrete, Mu Genhua finalmente olhou para mim. Mas na primeira olhada, não se preocupou com meu ferimento. Mas sim começou a me repreender. "Quem deixou você agir por conta própria e tentar salvar alguém? Você sabe que isso é muito perigoso? Ouvi dizer que você ainda desmaiou o Bi. Você não sabe a medida ao agir. A partir de agora, não pode mais fazer essas loucuras." Assim que essas palavras foram ditas, "Não fale da Mu Lu." Até o rosto de Xiao Jibo ficou sério na hora. Mu Lu, não aguentando mais, gritou com raiva: "Foi ele quem salvou minha mãe e o Shun. O shopping inteiro, incluindo eu, não foi explodido. Tudo graças a ele. Todos deveriam se curvar e agradecer a ele. Isso não seria demais. Que direito você tem de culpá-lo? Não viu que ele está machucado na cabeça? Você realmente o considera parte da família?" Mas Mu Genhua, que acabou de receber o relatório de avaliação, estava completamente sem autoconsciência para refletir. Não é uma criança da própria família. Não sei de qual canto saiu essa falsificação. Agora está registrado com o velho. Isso trouxe um grande problema para ele. É surpreendente que ele tenha um tom de voz amigável. "Pequena Lu, não se preocupe com isso." Ele estava com um tom de voz firme. Ele afastou Mu Lu e disse: "Ele se acostumou a viver solto lá fora. Se não ensinar direito, no futuro, isso vai causar grandes problemas." Enquanto falava, ele tentou avançar novamente. Nesse momento, uma segunda figura bloqueou seu caminho. É Xiao Jibo. Xiao Jibo é uma criança famosa. Ele é excelente em estudos e moral, e respeitoso com os mais velhos. É a primeira vez que ele faz uma cara fria para alguém. "Velho Mu, vamos conversar civilizadamente." De repente,
O homem de meia-idade que não tinha falado até agora levantou a mão e colocou sobre o ombro de Mu Genhua. Disse com uma voz suave e sorridente. A criança acabou de passar por um susto. Se for ensinar, pode fazer isso depois. Se realmente está bravo, que tal ficar na minha casa por alguns dias? Eu realmente acho que tenho uma boa conexão com essa criança. Ao ouvir isso, os olhos de Xiu Jibo brilharam. Pai, eu também estava pensando em convidar Mugê para ir à nossa casa. Que tal deixá-lo vir para se recuperar? Xiu Qianghshn ainda tinha aquele sorriso característico. Ok. Justamente, sua mãe sempre quis um irmãozinho. Seria bom ele ir à nossa casa para brincar por alguns dias. Tanto o pai quanto o filho me deram uma boa impressão. Também foram surpreendentemente acolhedores. Eu originalmente pensava que a relação entre a família Xiu e a família Mu nos negócios. Mu Genhua deve estar se sentindo feliz. Mas agora ele parece um pouco hesitante. Melhor não incomodar o Sr. Xiu. Essa criança é travessa. É melhor ficar em casa se recuperando por um tempo. O velho está prestes a assumir. Eu não sou da família Mu. Em teoria, ele deveria me expulsar imediatamente. Mas o velho deu instruções do lado dele. Eu preciso ser mantido aqui. Continuar a fingir ser o jovem mestre da família Mu. Definitivamente não posso ser persuadido por outra família. Revelar o segredo da minha origem. Ele é firme em sua atitude. A família Xiu também não pode fazer nada. Antes de partir, Xiao Jibo me deu suas informações de contato, para que eu possa procurá-lo se precisar de algo. Eu assenti com a cabeça. Eu sempre valorizo a bondade dos outros. Eu sempre apreciei isso. Por que Mu Bichun ainda está no hospital fazendo exames? No final, apenas Mu Yulu me acompanhou para casa. Os irmãos acabaram de tomar banho. A polícia já chegou há muito tempo. Na sala de estar da família Mu, além do capitão e do registrador, dezenas de policiais estavam apertados e pareciam um pouco desconfortáveis juntos. E do outro lado do sofá, Mu Yulu estava com a testa franzida. Precisamos de tantas pessoas para gravar o depoimento? Quem não sabe pode pensar que estão aqui para prender criminosos. O capitão Yang Bin coçou o nariz. Ele sorriu timidamente e disse: Hoje, devemos muito ao jovem Sr. Mu por sua ajuda. Ele também é considerado o salvador deles. Por isso, todos queriam vir agradecer. Depois, entraram no assunto principal. Quando o tiro foi disparado, vocês estavam juntos. Mu Yulu acenou com a cabeça. Nós acabamos de sair da loja depois de comer sorvete. Então, qual foi a sua primeira reação? Claro, foi se esconder. O capitão tinha um sorriso no rosto, mas seu olhar era de avaliação. A pessoa comum, ao ouvir um barulho, deveria, a princípio, procurar a origem do som para ver o que estava acontecendo. E não se esconder, certo? Ou você foi um dos primeiros a identificar que era um tiro? Mu Yulu ficou surpresa. Pensando bem, realmente é esse o raciocínio. Além disso, a primeira pessoa a se esquivar na verdade não foi ela, mas sim eu. Mas ela instintivamente achou que dizer a verdade me traria problemas. Então, ela franziu a testa e disse descontentemente: O que vocês querem dizer? Vocês estão duvidando que somos cúmplices dos ladrões? Não se engane. Estamos apenas fazendo uma pergunta de rotina. Yang Bin tem anos de experiência em investigações. Ele percebeu imediatamente que a jovem estava evitando a pergunta. Ele não estava preocupado. Ele sorriu e planejou fazer as perguntas gradualmente. Nesse momento, eu, que estava quieto comendo sorvete, de repente falei. Eu reconheci que era o som de um tiro. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Yang Bin olhou para a criança à sua frente, que estava calma, e disse: Onde você já ouviu tiros antes? Eu dei uma lambida no sorvete da ponta. Na fronteira. Yang Bin finalmente lembrou-se das informações sobre mim. Tinha experiência de ser sequestrado na fronteira. Sua reação foi muito rápida. Então, como você pensou em pegar a corda para salvar todo mundo? A outra parte estava armada com uma arma e explosivos. Você não tem medo? A irmã ao lado, Mu Yulu, sentiu que algo estava errado. Ela odiava ainda mais esse tipo de pergunta manipuladora. Estava prestes a intervir, quando ouviu que a criança ao lado já havia respondido de forma clara. Medo. Eu assenti com a cabeça. Seu pequeno rosto estava sério ao confessar seu medo da morte. Em seguida, continuou. Mas se não for assim, mais pessoas se machucarão. Eu prometi ao vovô que seria uma boa pessoa que pudesse ajudar os outros. Minha voz ainda era infantil, mas as palavras que eu disse fizeram todos ali pararem, surpresos. Yang Bin, com sua experiência de anos em casos, pôde perceber que a criança à sua frente não estava mentindo, e que estava falando essas palavras com sinceridade. Fui impactado pela determinação nos seus grandes olhos negros. As perguntas seguintes não puderam continuar. Mu Yulu também ficou um pouco tocada. Ela automaticamente tocou minha cabecinha. Quem é o vovô? Eu a olhei de lado. Parecia não saber como explicar. No final, só consegui dizer de forma vaga. A pessoa que me criou.
Eu sou órfão. O vovô me encontrou. Ele me deu comida. Mas eu não sei o nome do vovô. Mu Yulu viu a saudade que passou rapidamente pelos meus olhos. Seu coração se amoleceu. Se você sentir falta dele, podemos trazê-lo para cá. Mas eu ainda balancei a cabeça. Olhei para o sorvete derretendo na minha mão. Disse em voz baixa: não precisa. Ele já morreu. Morto sob a arma de um criminoso. Ou eu usei R$ 50 como taxa de transporte. Comprei uma tábua para enterrá-lo na montanha. Foi a primeira vez que fui um desbravador. Ajudei-os no vale atrás da vila. Intercepte 3 veículos que estavam me perseguindo. Embora a maior parte tenha sido dividida entre os aldeões que estavam comigo. Mas os R$ 50 restantes foram entregues a mim por aquelas pessoas. O garoto parecia bem esperto. Dava para ver que era uma boa peça. Só que era um pouco pequeno. O homem fumando no banco do motorista sorriu para mim. Deixei-me ir com eles. Eu vi que a cabine estava transbordando de água. Um odor horrível se espalhou. Ouvi dizer que eles transportavam carne de zumbis. O lucro é impressionante. Comer isso pode fazer você ficar doente ou até morrer. Eu só quero enterrar o vovô. Não quero ir com eles. O homem recuou cautelosamente ao me ver. Um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Crescendo em um lugar assim. Sua vida já estava destinada. Olhando pela primeira vez. Uma vida inteira sendo apenas um transeunte. Você não é diferente de nós. Entendeu? Eu entendi. Mas eu não quero aceitar meu destino. Não quero ser o vilão. Então, mais tarde, desenhei o caminho de fuga daquelas pessoas. Entreguei à polícia. Informei que havia uma brecha na fronteira para interceptar aqueles indivíduos. A carne de zumbi não chegou à cidade. Aqueles indivíduos também foram capturados. Uma vez, por acaso, passei pela entrada do posto. Viu que havia uma foto colada ali. Parecia ser para mim, então copiei o que estava no mapa. Voltei e perguntei a ele para saber. Estava escrito 2 palavras. Obrigado. Olhando para aquele desenho. Eu acho que devo ser uma boa pessoa. Murilo quase não foi afetado por uma palavra minha. Com um comentário leve, eu quebrei a defesa. Olhei para Egbin com um olhar severo. A culpa é toda dele. Ele trouxe à tona as tristezas da criança. E Egbin também estava muito constrangido. Especialmente ao ver os dados que mostravam que eu já tinha 10 anos. Mas o pequeno garoto à minha frente é magro e esquelético. Só de olhar, dá para ver que já sofreu bastante. Ser capaz de manter um coração puro em minha vida. Corajosamente salva pessoas. Mesmo que seja um pouco severo, é compreensível. Em resumo, no final, ele também não teve coragem de continuar perguntando. Depois de liderar um grupo de membros da equipe que me agradeceram novamente na porta, ele se despediu rapidamente. Que tipo de pessoa é essa? O nível de investigação não é bom. Desconfiar dos próprios é uma coisa que eles fazem com frequência. Muyulu não tem simpatia nenhuma por Yang Bin e outros. Enquanto reclamava, me puxava de volta para casa, olhando para meu pulso fino e esquelético. E logo apressou a cozinha para preparar a comida. Um pouco mais de comida. Quando Mu Jianhua buscou Mu Baishuan, e Mu Taitai voltou do hospital. Assim que entraram em casa, viram que a sala de jantar estava cheia de pratos. E a filha deles, que sempre foi arrogante e desafiadora, estava girando ao meu redor como uma empregada. Isso é para comer ou não? Será que é muito apimentado? Costela agridoce é deliciosa. Você precisa comer mais carne para engordar. Ficar muito magro não é bonito. Venha, venha, beba mais sopa. Eu vou te servir. O casal Mu sentiu inveja e ciúmes ao mesmo tempo, porque eles nunca tiveram esse tipo de tratamento. Mu Baishuan, que acabou de acordar, começou a chorar. Ele se jogou nos braços de Mu Taitai e se queixou. Mamãe, por que a irmã gosta dele e não de mim? Ele ainda me bateu hoje. Ele me bateu tão forte que doeu. A irmã deveria ter batido nele, não é? Por que ainda precisa ser tão boa com ele? Mu Taitai, ao ouvir, quis cobrir seu rosto. Mas já era tarde demais. Vocês realmente não explicaram nada para ele. Mu Yulu endireitou-se à mesa. Seu lindo rosto estava cheio de sarcasmo. Ela olhou para os olhos de Mu Baishuan, que estavam vermelhos de choro, e disse: Você me pergunta por que gosto do Mu Jie. Isso porque ele pode salvar todos das mãos dos assaltantes no shopping, incluindo você e sua mãe, e também seus amiguinhos valentões e exibidos. E você só sabe se esconder no colo da sua mãe e chorar. Depois de ser salvo pelo Mu Jie, ainda quer bater nele. Injustamente. Ela nunca se importa em ser delicada ao falar, mas raramente é tão afiada nas palavras. Mu Taitai não conseguia aguentar. Chega, Xiao Lu. Seu irmão também ficou assustado. Já que agora todo mundo está bem. Você não precisa mais mencionar isso. Mu Yulu olhou para a mãe, cheia de decepção. É porque Mu Jie viu vocês lá em cima. Mu Jie desceu primeiro para salvar vocês porque teve medo de que eu agisse por impulso. Você levou Mu Baishu embora. Sabe que Mu Jie estava com uma arma apontada para a cabeça pelos bandidos?
Quase perdi a vida. Você e Mu Baixua não estariam errados em se desculpar com Xiao Ge. Por que agora não é permitido? Eles nunca tinham visto Mu Yulu tão animada, tão desolada. O tempo parecia ter parado no momento. Não sabia como reagir. Então eu estendi meu dedinho e apontei para um prato na mesa. Falei baixinho com ela. Eu quero comer aquilo. Mu Yulu então ficou em silêncio e se virou para me servir. Perguntou curiosa. Você parece gostar muito de peixe. Era onde você morava antes, perto do mar? Eu balancei a cabeça. Não há peixe na fronteira. Às vezes, um caminhão de congelados passa. No estômago do peixe também há coisas escondidas. Eu cresci e nunca comi frutos do mar. Apenas acho que é muito gostoso. Vá devagar. Cuidado com as espinhas de peixe. Mu Yulu me observava engolir o peixe inteiro. Ela ficou bastante assustada. Ela rapidamente se concentrou em mim. Na verdade, não teve tempo de provocar Mu Taitai e Mu Baixuan. Mu Baixuan ainda queria dizer algo, mas foi interrompido por Mu Jianhua. Ele levou mãe e filha para o escritório. O relatório de avaliação saiu. Ele entregou o documento para Mu Taitai para que eles pudessem ver juntos. Mu Taitai olhou para o rosto dele, com um olhar desconfiado. Há algum problema com o relatório? Ele não tem nenhuma relação conosco. Ela não é nossa filha. Quando virou para a próxima página do resultado da avaliação, ela gritou de surpresa. Mu Baixuan, ao lado, ficou com os olhos brilhando. Ele não é da nossa família. Papai, vamos expulsá-lo logo. Mu Taitai imediatamente acenou com a cabeça em concordância. Não é à toa que sempre senti dificuldade em me aproximar dele. Também não sei de onde veio esse impostor. Amor, por que você não o desmascarou agora há pouco? E ainda fez a Xiaolu cuidar dele assim. Eu não posso deixá-lo ir. Por quê? Porque a verdadeira Mu Jie pode estar nas mãos dos sequestradores. E o velho quer Mu Jie. Este é o próprio Mu Jie. Portanto, ele deve ser Mu Jie. Assim que herdar o espólio do velho, eu o enviarei para fora da família Mu. Esta casa terá apenas Baixuan como filho. Baixu imediatamente sorriu de felicidade. Ele diminuiu sua hostilidade em relação a mim. E embora Mu Taitai tenha descoberto que tem um filho biológico, ela se sentiu um pouco desapontada por dentro. Mas o que mais importa é a estabilidade de uma família feliz. A tranquilidade e a alegria de não serem separadas. Assim, mãe e filha saíram de mãos dadas. Elas me encontraram na escada. E, surpreendentemente, me deram um sorriso. Baixuan ainda me convidou ativamente. As aulas começam depois de amanhã. Nós somos da mesma turma. Então, eu te levarei para a escola. Eu não me pronunciei. Fui direto para o quarto e abri hoje os livros didáticos e o livro de arte que comprei novos. Folheando rapidamente, memorizei palavras novas. Antes de dormir à noite, eu já conseguia ler o livro ilustrado. Na segunda noite na grande cidade, eu sinto que tudo é muito sonhador. Na manhã seguinte, eu ainda não tinha me levantado quando a porta foi batida. Xiao Ge, você já acordou? Mu Yulu gritou e rapidamente empurrou a porta para entrar. Ao ver o computador ainda não desembalado no canto da parede, eu fiquei furioso na hora. À noite, eu apenas peguei alguns livros velhos para ler. E não liguei o computador. Que graça tem aqueles livros infantis? Sua mente deveria ser usada para coisas sérias. Não pode desperdiçar, sabe? Enquanto falava, ele já tinha caminhado rapidamente até a caixa. Em poucos instantes, montou o computador. No final, a luxuosa tela de 4 lados formou um círculo. Se eu fosse colocado lá dentro, não conseguiria ver ninguém. Agora temos uma competição na nossa área leste. Eu te convido sinceramente a participar. Se ganhar, todo o prêmio será seu. A primeira coisa que ele fez ao ligar a tela foi abrir a página da competição. Eu olhei para a tela sem expressão e perguntei a ele sobre as palavras união dos convidados na página. Este é o caminho certo? Mu Yulu riu 2 vezes. Como atacar os inimigos não é considerado algo legítimo. Esta vez, a batalha de snipers foi iniciada por outros países. O Ministério da Segurança Cibernética da capital provocou isso. Aqueles indivíduos não apenas romperam a linha de defesa, como se atreveram a escrever de forma ousada na página inicial do site oficial as 4 palavras o doente da Ásia Oriental. É importante saber que essas 4 palavras são um furo para os mais velhos. Este assunto causou um grande alvoroço no site nacional. Antes que o governo tenha uma ação clara, eles decidiram mostrar ao mundo um pouco de respeito. Há alguns dias, nós fomos os primeiros na competição. Então, desta vez somos a força principal, especialmente responsáveis pela rede do lado americano. Mas nós, alguns, somos novatos. Estamos um pouco inseguros. Mu Yulu ficou um pouco envergonhada ao falar. Eles também estão sendo forçados a agir pela primeira vez. Se a missão não for bem sucedida. Mas isso pode se tornar uma piada para os visitantes. Eu, na verdade, não estou muito interessado no prêmio. Apenas estou interessado em como a programação pode impactar as pessoas. Então, ela perguntou.
Quanto tempo falta para começar? Muiulu olhou para o relógio e disse: em 6 horas, teremos a entrega final. Ao ouvir isso, eu assenti com a cabeça. Comecei a folhear o livro de programação que comprei ontem. Muiulu, com medo de que eu não entendesse algo, decidiu ficar no meu quarto sem sair. Até o café da manhã foi trazido pela empregada. Mutaitai acordou cedo para fazer yoga. Depois de saber disso, ela fez uma careta. E não disse mais nada. As duas terminaram o café da manhã no quarto. Eu ainda segurava uma xícara de leite, bebendo devagar. Do outro lado, Muiulu já havia ligado o computador para se comunicar com os colegas de equipe. Irmã Lu, como estão os preparativos aí? Não disseram que iriam chamar um especialista? O especialista já chegou? Eles não sabem como conseguiram o campeonato. Até hoje, ainda estão confusos. Muiulu observava a situação, enquanto os confortava. Está tudo bem. As pessoas já estão no lugar. Estou lendo um livro. Ouvi que alguém chegou. As pessoas do outro lado imediatamente ficaram animadas. O grande mestre chegou. Onde ele está? Deixe-nos dar uma olhada. Muiulu já queria se exibir um pouco. Ela imediatamente ativou a câmera virtual e mudou seu rosto. Colocou a si mesma e a mim na câmera. O que você acha? Está vendo? As pessoas do outro lado olharam com atenção. De repente perceberam que algo estava errado. Ei, por que esse grande mestre parece tão pequeno? É porque não sou alta. Muiulu olhou para mim, que ainda não era mais alta que ela. Ela acenou com a cabeça e disse: o pequeno ainda está crescendo. Não viu que ele está bebendo leite? As pessoas do outro lado estavam um pouco sem graça. Kiambaba concordou. Então parece que, como a irmã Lu, ele é um jovem talento. E ainda se esforça. Levantar tão cedo para ler. Muiulu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ela respondeu casualmente: é verdade. Caso contrário, não entenderia programação básica. Não pode deixar de estudar. O lado oposto imediatamente caiu em silêncio. Depois de um longo tempo, alguém finalmente falou: Irmã Lu, não me diga que o especialista que você encontrou é uma criança que nunca leu um livro de programação. Muiulu pensou. E não é só sobre livros de programação. Ele mal reconhece todos os caracteres chineses. Mas isso definitivamente não pode ser dito. É um colega de equipe tailandês. Fiquem tranquilos. Se ele disse que não há problema, então não há problema. Ela garantiu, batendo no peito. Na verdade, antes de ontem, se alguém tivesse dito a ele: tem uma criança que consegue invadir o site oficial dos Estados Unidos e assumir um papel importante, ela certamente acharia que a outra pessoa estava louca. Mas, tendo passado pela experiência de ontem no shopping e visto como eu mantive a calma em situações críticas, uma operação onde as pessoas são diretas e falam pouco. Agora, desde que ele concorde com algo, ela inexplicavelmente se sente confiante. No entanto, ela tem. Os membros da equipe oposta, no entanto, não têm. Eles também acham que Muiulu está louca. Você pode entender a situação, por favor? Agora estamos indo invadir o site oficial dos Estados Unidos. Você não sabe sobre a tecnologia e a rede deles. As informações estão entre as melhores do mundo? Num piscar de olhos. Não conseguimos invadir, e tudo bem. Se formos pegos, vamos para a prisão. Você é uma jovem senhora. Com alguém garantindo, não tem medo de cometer crimes. Mas nós não podemos. Esse jogo ruim, quem quiser jogar, joga. Todos ficaram desanimados de repente, desistindo e não fazendo mais. Muiulu inicialmente achou que eles estavam brincando, mas ao ver que um ou dois saíram do jogo, só percebeu que algo estava errado quando não voltaram a jogar. Este time foi formado no Instituto de Ciências da China. Muitos são doutorandos de lá. Ele fez uma ligação, mas a outra parte foi muito firme e não quis mais participar. Com raiva, Muiulu soltou palavrões ali mesmo. Seus covardes que fogem da batalha. Quem foi que no começo disse animadamente que ia ser o primeiro a agir? Agora que o primeiro conseguiu a vantagem, não tem coragem de atacar. Se vocês tivessem dito antes, eu não teria jogado com vocês. Depois de dizer isso, ela desligou o telefone com raiva. O coração batia forte. Puxou todo aquele grupo de colegas. Acabou. Ela se sentou desanimada na cadeira. Virou a cabeça e olhou para a criança ao seu lado que ainda estava lendo atentamente. Deu um sorriso amargo. Estendeu a mão para cobrir a página do meu livro. Não precisa olhar. A ação foi cancelada. Não vamos mais fazer isso. Eu levantei a cabeça. Seus olhos eram claros e puros. Não é mais a luz do caminho certo? Muiulu se sentiu envergonhada por ter usado uma nova palavra que aprendeu por um segundo. Suspirou resignada. A luz do caminho certo não é tão fácil. Coisas que até os adultos hesitam. Como nós dois conseguiríamos fazer isso? Do lado oficial, provavelmente também é uma questão de manter as aparências. Só irão condenar severamente. E então irão passar o assunto por cima. Ao pensar nisso,
Ela de repente achou que aprender programação não fazia sentido. Quando os convidados buscam justiça, tudo é uma mentira falsa. Não consigo entender a solidão e a falta de interesse em seus olhos. Mas sinto que o que ela disse não está certo. Fazer a coisa certa não deveria ser uma questão de adultos e crianças. Se fosse o tipo de programa de ontem, eu posso fazer bem. Assim, você ainda estaria disposto a participar? Muiulu olhou para cima, atordoada, até ser contagiada pela firmeza nos meus olhos. O desânimo que antes existia se dissipou. Ela também se sentou ereta lentamente. Desta vez, temos um grande apoio. Ela ligou o computador e deixou uma mensagem diretamente no fórum. Com certeza, daremos o primeiro tiro. Na verdade, este era apenas um post para elevar o moral. Mas logo houve um visitante que ouviu rumores e começou a questionar. Ouvi dizer que sua equipe se desfez. O que você pode fazer sozinho? Quando vocês ganharam o campeonato, eu já achava suspeito. Como eu suspeitava, agora vocês falharam. Venha, venha. Essa arma está apontada para mim. Deixe-me ver o quão incrível você é. Não me diga que você não consegue nem acertar minha posição. Aqueles que podem se registrar no fórum da liga são todos pessoas incríveis. Ninguém se submete a ninguém. A técnica de Muiulu não é ruim. É só que ela está misturada com um grupo de grandes nomes. Isso faz com que ela pareça um pouco inferior. Esses caras. Ela ficou tão irritada que quis arregaçar as mangas e pegar o teclado para agir. Ao baixar a cabeça, ela viu ao seu lado eu estudando seriamente. Instantaneamente, parecia que recebeu uma injeção de calmante. Ela se acalmou completamente. Agora não é hora de agir por impulso. Ela precisa coordenar bem comigo mais tarde. Assim, nas próximas horas, ela também começou a estudar o ataque ao site, as várias rotas e táticas de retirada. Às 2 da tarde, quando o post no fórum começou a construir uma torre de zombarias, eu fechei o livro e fui para a posição principal. As páginas dos 4 monitores eram todas sobre o ataque ao site do país mais tecnológico do mundo. O site oficial do país mais avançado tecnologicamente estava sendo atacado. No início, ninguém prestou atenção. Alguns até achavam que essa estratégia iria falhar, apenas desabafando sua raiva no fórum. Nas costas da primeira equipe que falhou. O campeão do lixo não é apenas um grupo de garotinhos. Também não olham para suas próprias habilidades. Os grandes já recuaram para a segunda divisão. Quem mais pode superar o velho Mi? Enquanto todos discutiam fervorosamente escondendo seus IPS, de repente alguém postou uma mensagem abaixo. O site oficial do velho Mi sumiu. Vá ver rápido. Quando todos viram, acharam que era uma brincadeira. Aqueles que saíram para tirar uma captura de tela e voltar para continuar a zombar, ficaram todos perplexos ao chegar na parte do velho Mi. Viram que a grande página do site oficial já estava, em 3 tons de vermelho que os velhos adoram. Estava cheia de flores de peônia. Que beleza, florescendo com riqueza. Embora a imagem não tivesse uma palavra, tudo era apenas piadas que os velhos entendiam. Haha, de quem é essa ideia? Deve ser muito engraçado, florescendo com riqueza. Desejo a você uma vida cheia de paz. Minha mãe passou por lá e deu uma olhada. E ainda elogiou seu gosto, dizendo que era bom. O tom do post mudou drasticamente. E logo vi a figura do criador do post. O criador do post foi o primeiro a atirar. 3 palavras simples e diretas. Isso deixou todos muito animados. Eles só perceberam depois do fato. O oponente atacou exatamente na hora combinada. E a primeira equipe a atacar teve sucesso. Todos foram pegos de surpresa. E não tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Então começaram a preparar rapidamente a equipe original. Entrar nos outros sites oficiais em ordem. Segundo andar da casa Mu. Muiulu deixou uma mensagem descontraída. Confortavelmente encostado na cadeira, começou a assobiar. E não conseguiu evitar um sorriso bobo. Olhando para o lado, ainda focado na imagem do celular. Eu, que estudo programação seriamente, ri e disse. Como você conseguiu pensar nisso, sua cabecinha? Sem deixar palavras, só imagens, e ainda assim tão sarcástico. Eu estava rindo dela até a barriga doer enquanto assistia. Eu virei a cabeça para olhar para ele. Seus olhos brilhantes estavam cheios de grande confusão. Ele explicou. Por que eu não entendo as palavras deles? Tudo bem. Como um estudante do ensino fundamental que acabou de aprender caracteres chineses. O inglês realmente foi um esforço. E além disso, eu levantei o celular dela e disse de forma muito sincera. Você disse que esta é uma imagem de cumprimento. E há muitas flores que são muito bonitas. Ai. Muiulu fingiu tossir, evitando meu olhar. O menino acabou de perguntar a ele como cumprimentar a outra pessoa. Ele ainda achava que estava falando ao contrário. Ele fez questão de dar um pacote para os idosos. Não esperava que eu estivesse falando sério. Mas isso também pode ser considerado um acerto inesperado. Em seguida, eu fui especialmente diligente e curioso. Editar imagens no site oficial de alguém.
Enquanto editava, também impedia a outra parte. Tentativas de recuperar os dados. Para mim, isso pode ser algo fácil. Mas os técnicos do outro lado, o velho Mi, estavam claramente um pouco em colapso. Muiulu viu algumas mensagens em inglês na conta oficial da capital. Vocês não devem exagerar. Desfaçam rapidamente as restrições e devolvam nossa página inicial. Nós já nos rendemos. Não seria melhor todos se comunicarem pacificamente? Revirei os comentários. Dar de ombros com desprezo. Onde estava a comunicação pacífica antes? Em seguida, a mídia oficial do FBI de Lao Me divulgou um comunicado. Anunciou que iria focar na perseguição dos responsáveis pela invasão cibernética. Muiulu olhou para o pequeno programa recém-instalado no canto inferior direito do computador. Virou-se e me perguntou: esse sistema de contramonitoramento funciona? Embora a codificação pareça muito avançada, isso o deixou impressionado. Eu não deixo brechas. Mas e se Lao Me tiver pessoal técnico ainda mais competente? Eu, ao ouvir isso, não dei a ela uma resposta afirmativa. Em vez disso, balancei a cabeça. Então, eu preciso deixar a imagem mais bonita. Muiulu ficou atordoada. Por um momento, não entendeu. Qual é a relação disso com a imagem? Pensei um pouco e respondi. Algo bonito transmitirá mais sinceridade. A sinceridade ao cumprimentar. Muiulu instantaneamente achou que essa criança era um tanto sincera demais. Mas o mundo dos adultos é muito mais complexo do que ele imagina. Em um instante, ela endireitou o corpo. Não se atreveu a ficar mais relaxada e confortável, mas estava sempre atenta aos movimentos que o velho Me estava rastreando, com medo de que a qualquer momento os policiais aparecessem para prendê-la. Eu senti o medo dela. Parei as mãos que estavam digitando o código. Virei a cabeça e disse: você pode sair. Se você tiver medo, pode desistir. Mesmo que seja presa. Eu não vou te entregar. Muiulu virou a cabeça e encontrou meu olhar firme. De repente, sentiu-se envergonhada pela hesitação que teve. Ah! Você, uma criança pequena, não tem medo. Do que eu tenho medo? No pior dos casos, a irmã vai te acompanhar na cela. Ele reacendeu o espírito de luta. Mas eu olhei para ele e quis dizer: eles são diferentes. Ele tem família. Se algo acontecer, haverá alguém que ficará triste por ele. Enquanto eu sou um órfão sem ninguém a se preocupar. Mesmo assim, ninguém se importa. Por isso, eu nunca tive medo de nenhum perigo. Neste momento, alguém enviou uma mensagem privada para Muiulu no fórum. Ela abriu para ver. Descobriu que era um convidado de outro grupo. Ei, você está aí? Que sistema de antirastreamento vocês estão usando? Você pode me passar? Muiulu achou o ID da outra pessoa familiar. Parece que foi alguém que foi zombado em um post. Ela respondeu com um movimento rápido. No resultado, em menos de 2 minutos, outra pessoa pediu o sistema. Muiulu ficou um pouco confusa. Ela fez uma pergunta retórica. Por que todos vêm me procurar? Por que não procuram o Dark Emperor? O Dark Emperor é o mais antigo em tecnologia no Fórum da Aliança. Ele também é um dos melhores. Da última vez, se eu não tivesse acidentalmente quebrado o firewall do outro lado, o primeiro lugar com certeza seria do outro lado. Para a surpresa dela, no segundo seguinte, a outra pessoa respondeu. É claro que é a linha do Dark Emperor. Parece que o Old Me desenvolveu um novo programa de rastreamento. Venderam segredos para outros países. Mal entramos e já fomos expulsos como cães. Apenas vocês ainda estão em paz. Ao ver isso, a expressão de Muiulu já estava mágica. Ela virou a cabeça, olhando para mim, em estado de transe. Nunca pensei que, enquanto ela estava assustada, quando achou que eu não era confiável, na verdade, ela já estava escondida em um porto de felicidade. Xiao Ge, você realmente é um deus. Ela não conseguiu resistir e correu para me abraçar. Se eu não estivesse realmente resistindo, ela só quer dar beijos, abraços e jogar para o alto. Agora a crise foi completamente resolvida. Agora ela pode se preocupar com as outras pessoas. Depois de me explicar tudo o que aconteceu, ela ainda se lembrou de me avisar. Claro que não dar também é razoável. Afinal, foram eles que nos desprezaram primeiro. Você não precisa se sentir culpado. Aqui, não há esse tipo de chantagem moral. No entanto, depois de refletir, ainda decidi passar o programa para eles. Isso deve ser a luz do caminho certo, não? Muiulu ficou surpresa. Não esperava que eu ainda estivesse pensando nisso. Você agora é a luz. A luz de uma pessoa boa e brilhante. À noite, Muiulu veio me perguntar se o Xiaoshen vai vender ou não. Vale a pena vender isso? Muiulu começou a rir. Ela apontou para o saco plástico precioso que eu tinha na cabeça. Ela sabia que dentro tinha 100 mil. Deve ser mais de 10 vezes isso que você tem. Ao ouvir isso, meus olhos brilharam. Vender. Tudo bem. Então, primeiro transfira para minha conta. Amanhã eu te levo para abrir uma conta. Eu contei o tamanho de vários sacos plásticos. Enquanto isso, uma sensação boa surgiu.
Foi muito mais divertido do que ler um livro de histórias. No dia seguinte, eu acordei cedo para me arrumar. Depois de tomar café da manhã, fiquei sentado obedientemente no sofá, esperando por Mu Genhua, apressando-se para o trabalho, estava fazendo yoga. Almutai ficou muito surpreso ao me ver. Por que a Xiaoji acordou tão cedo? Esperando a Mu. Justo agora, Mu desceu as escadas. Xiaolu, Xiaoji estava te esperando. Vocês vão brincar juntos? Preciso sair um momento. Mu, com os olhos sonolentos. Os programas vendidos ontem à noite foram disputados loucamente. Agora estou tão cansada que não consigo parar de bocejar. Vou abrir uma conta para depositar 2 para meu irmão. Almutai arregalou os olhos. O que é para depositar e para qual empresa? Ele tem parte nesta casa? Mu estava com preguiça de responder à mãe obcecada. Ela virou os olhos e foi para o restaurante tomar café da manhã. Mutai correu atrás dela. Xiaolu, você precisa guardar o seu, entendeu? Não dê para qualquer outra pessoa. Se você for dar, dê para o Baixuan. Ele é o irmão que você realmente conhece bem. Mu não conseguiu conter seu temperamento logo de manhã. Interrompê-la diretamente. Você deve ter limites na sua parcialidade. Xiaoji é seu filho biológico. O que você está tentando fazer agora? Como se estivesse protegendo contra ladrões. Mutai ficou sem palavras por um momento. E não posso dizer claramente que não sou seu filho biológico. Só posso olhar para Mu Genhu em busca de ajuda. Sua mãe só perguntou por que tem medo que vocês gastem sem pensar. Xiaoji ainda é muito jovem. Por que abrir uma conta para ele? Não pode guardar a mesada no gaveteiro? Isso não é uma forma de economizar? Xiaoji é realmente impressionante. Ele já tem milhões vendendo software online. Abrir uma conta ainda é mais conveniente. O quê? O casal Mu ficou surpreso ao mesmo tempo. Eles começaram a duvidar se ouviram errado. Ele vendeu software e ganhou milhões. Como um garoto pobre da fronteira poderia ter essa habilidade? Mas Mu não precisava enganá-los. O casal trocou um olhar. Imediatamente engoliram as palavras que queriam usar para impedir. Mu Genhua bateu no ombro da filha, com uma expressão de grande satisfação. Nossa pequena Lu finalmente parece uma irmã. Já que vamos ao banco. Então você também registrou o registro da Xiaoji, certo? A partir de agora, seremos uma verdadeira família. Deixe isso comigo. Eu na sala terminei de beber meu leite. Com a cabeça inclinada, olhei para aquela calorosa família de 3. Os olhos pretos como os de um gato brilhavam sob a luz do sol, refletindo cores brilhantes. Depois de comer, Mu trocou por um conjunto de roupas esportivas. Então, ela me levou para fora. Estava prestes a entrar no carro da família. Eu a segurei pela barra da roupa. Olhando para cima, eu disse: não quero entrar neste. Espere um momento. Mu não entendeu. Ela me seguiu para fora da porta. Ao longe, vi chegando no final da estrada um carro off-road familiar. Depois de parar, o rosto educado e elegante de Xiao Jibo apareceu. Ele acenou para mim. Fico muito feliz que você tenha vindo brincar comigo. Como você tem passado esses dias? Eu assenti com a cabeça. Fui em frente para abrir a porta do carro. Percebi que o carro Taigal estava um pouco difícil de abrir. Mu foi até lá com uma cara feia e abriu a porta do carro. E também me pegou no colo. Por que precisamos chamá-lo para fazer negócios? Assim que entrou no carro, Mu começou a resmungar, expressando sua insatisfação. Eu me sentei de lado e não disse nada. Quando o carro começou a sair do portão da vila, eu de repente disse: eu não sou seu irmão. Eu sou um impostor. Xiao Jibo ficou assustado e pisou no freio rapidamente. Ao virar a cabeça, e viu o rosto de Mu como se tivesse visto um fantasma. Ele não entendia por que a criança de repente se entregou. Não pode ser que... Eu levantei a mão e apontei para ele, dizendo a Mu: se não acreditar, pode perguntar a ele. Xiao Jibo coçou o nariz. Sinto que fui enganado. Mas essa situação realmente começou com ele. A sugestão também foi dele. Então, depois que o carro parou por meia hora, ele revelou tudo. E foi espancado algumas vezes por Mu. Quase foi ferido internamente antes de tudo acabar. Vocês realmente se uniram para me enganar. Mu ainda estava furiosa. Sentia que toda a sua confiança havia sido traída. Xiao Jibo estava segurando a barriga, mostrando dor e desespero. Naquele momento, eu só estava com medo de que a polícia ligasse o ladrão. A morte está relacionada a Xiao Jie. Então eu queria que ele se passasse por outra pessoa. No máximo, depois que o relatório de identificação saísse, trazer ele para a casa do Xiao. Mu ainda estava tão brava que perguntou casualmente: que relatório de identificação? É a análise de DNA. Meu pai disse ontem que viu seu pai ir buscá-lo. Xiao Jibo se recuperou daquela dor. Só então percebi que a situação não estava boa. Ele se endireitou e franziu a testa. Seu pai não disse a vocês o resultado? O laudo que recebemos ontem.
Se Muiulu soubesse a verdade, não seria possível ter essa reação agora. Muiulu abriu a boca. De repente toda a sua raiva se desfez. Ela disse, confusa: eu não sei. E não só não disse, mas esta manhã, seu pai ainda mandou registrar. Nesse momento, eu, que estava ao lado, sussurrei: eles querem me reconhecer. O quê? Xiao Jibo ficou surpreso por um momento. Ele perguntou, sem entender: por quê? A família Mu não é uma família comum. Não iriam reconhecer uma criança sem motivo. Não faria sentido trazer de volta uma criança sem laços. Apenas essa resposta não sou eu quem deve dar. Muiulu, já recuperada, disse com raiva: eles estão atrás da herança do velho. Muiulu levou um tempo para se acalmar. Então perguntou a mim, que estava ao lado: por que você me contou a verdade? Eu não consigo entender o que ela sente. Eu disse a verdade. Eu não quero entrar no registro da família Mu. Muiulu imediatamente se aproximou. Ao lembrar que meu pai ouviu esta manhã que eu tinha uma atitude sutil de caridade várias vezes depois, eu me senti angustiado. Fique tranquilo. Eu não vou pegar um centavo. E não deixarei que eles peguem. Eu assenti. E olhei para ela seriamente. Você é diferente deles. Você é uma boa pessoa. Muiulu ficou surpresa. Ela foi confortada por essas palavras. Seu coração amargo melhorou um pouco. Ela começou a pensar em estratégias para mim novamente. Xiao Jibo, que estava dirigindo na frente, gentilmente alertou: já que é assim, você pode simplesmente ter um registro separado para você. O proprietário precisa ter seu próprio terreno. O que é isso? Muiulu também nunca lidou com isso. Mas eu entendo isso imediatamente. Terreno e casa. Isso não significa que eu ainda tenho que comprar uma casa? Muiulu franziu a testa. Não esperava que fosse tão complicado. Xiao Jibo sorriu. Ele olhou pelo retrovisor e me fez um convite. Eu tenho um tio. Ele trabalha exatamente no ramo imobiliário. Se você confiar em mim, eu posso te levar para ver os imóveis. Meu coração deu um salto. Quase sem hesitar, concordou. Tudo bem. O tio de Xiao Jibo não é uma pessoa comum. Ele é, na verdade, o maior magnata imobiliário da cidade. Depois que os três entraram no hall de vendas, Xiao Jibo fez uma ligação para outra pessoa. Infelizmente, ele estava em viagem de negócios e não pôde vir. No entanto, o tio Zhao organizou alguém que nos levará para dar uma volta mais tarde. Depois de ouvir as palavras de Xiao Jibo, eu também não estava apressado. Fui até o vitrine de vidro no meio do hall e me aproximei. Olhei curiosamente para os modelos dos edifícios dentro. Quando eu era criança, morava em casas simples e velhas. Havia marcas de queimado por toda parte. Dizem que até havia pessoas que passaram por lá. O velho avô limpava um pouco da parede todos os dias. E a parede ficava limpa. Ele me disse: quando estiver limpo, aqui é a nossa casa. Eu não entendo. Sinto que não tem vento nem chuva. Ter um telhado já é bom. O lugar onde eu e você estamos não pode ser chamado de casa? Eu me lembro que os olhos do vovô eram muito bondosos. Mas ele ainda balançou a cabeça e disse: somente uma casa decente pode ser considerada uma casa. Um lugar aconchegante, acolhedor e impecável. Só assim as pessoas estariam dispostas a entrar e se tornar sua família. Infelizmente, a poeira na parede ainda não foi limpa. O vovô já não está mais aqui. Todos esses anos, eu sempre morei na cabana atrás da aldeia. Ou como um coruja, vigiando a estrada da aldeia. Nunca tive uma casa. Agora, veja esses lindos modelos. Acho que se comprarmos uma casa assim, o avô com certeza vai adorar se mudar para cá. De repente, uma sombra se aproximou. Ai! De quem é essa criança que não foi bem cuidada? Está aqui atrapalhando. A mulher esbarrou em mim. E ainda por cima, acusou a vítima. Ela segurou a saia com a mão e gritou: sabe quanto custa essa roupa? Se sujar, você pode pagar? O atendente da imobiliária correu para se desculpar. Desculpe, senhorita. Foi uma falha na nossa gestão. Por favor, acalme-se. Se acalmar já está bom. Essa criança problemática precisa me pedir desculpas. Os adultos não vão me ensinar a ajudar. Não me impeçam. Eu conheço o gerente de vocês. Ela é toda cheia de si. Os funcionários do local imediatamente ficaram paralisados. Ao ver isso, a pessoa finalmente ficou satisfeita. Ele levantou a cabeça e se aproximou de mim. Olha essa aparência pobre. Deve ser que os pais trouxeram para conhecer o mundo. É uma pena para pessoas pobres como você. Tenho medo de que, trabalhando a vida inteira, você nunca consiga comprar nenhum banheiro aqui. Eu senti o forte cheiro de perfume da mulher. Havia também um leve cheiro familiar. Retrocedi silenciosamente um passo. Perguntei ao atendente ao meu lado: os banheiros aqui são caros? O atendente ficou surpreso. Ao olhar para meu rosto sério, ele não conseguiu conter o riso. Fiquei encantado. O mais: que relógio é esse seu? Não viu que estou educando ele? A mulher ficou insatisfeita com isso. Ela se aproximou e empurrou o atendente.
Ela estendeu a mão para puxar minha orelha. Sou muito sensível à malícia dos outros. Instintivamente, desviei a cabeça para escapar. Justamente atrás dela havia um vitrine de vidro. A mulher, sem prestar atenção, colidiu diretamente. Ah, que dor! Quando o grito de surpresa soou, todos os presentes ficaram surpresos. Vimos a mulher bater o joelho no balcão. Estava chorando copiosamente. Um homem careca de barriga grande o acompanhava. Nervosa, a queridinha não parava de gritar. Uhul, meu amor! Foi tudo culpa daquela criança. Você precisa me ajudar a obter uma explicação. A mulher chorava e ainda me apontava, acusando. O homem careca também estava com uma expressão de raiva. Vocês ainda não vão expulsá-lo? E ainda tragam os pais dele para se desculparem e compensarem. Caso contrário, eu vou processá-los. O funcionário se virou e me levou para fora. De repente, um jovem bonito entrou pela porta. E uma linda garota. Seus rostos estavam cada vez mais sérios. Eles deram alguns passos até ficarem na minha frente. Juntos, eles bloquearam o caminho dele. Eu perguntei quem era. Que pretensão! Expulsando as pessoas a qualquer momento. Quem não sabe, pode até pensar que a imobiliária é da sua família. Muiulu segurava um café com a mão esquerda. E na mão direita, carregava um pequeno bolo. E olhava para o homem careca, com o queixo levantado. Senhorita Mu. O homem careca ficou surpreso. Olhou novamente para o lado, onde estava Xiao Jibo. E levou outro susto. O jovem da família Xiao também estava presente. Qual é a relação de vocês com essa criança? Xiao Jibo sorriu levemente e disse. Ele é meu salvador. O homem careca ficou atordoado. Muiulu imediatamente não se deixou abater e continuou. Acabei de reconhecer meu irmão. De sangue. O homem careca ficou atordoado novamente. Neste momento, ele já estava suando em bicas. Xiao Jibo olhou para o rosto dele. E olhou novamente para a mulher na cadeira. Com um sorriso, disse. Eu pensei que alguém tão chamativo vindo comprar. A casa seria sua esposa, não? Ao chegar a esse ponto, o rosto do homem careca mudou. Ele se levantou instintivamente e começou a se curvar para se desculpar. Desculpe. Senhorita Mu, jovem Xiao. Eu não sabia que este era o jovem da família Mu. Se eu soubesse, com certeza não teria ousado agir assim. Você provocou a pessoa? O que você está se desculpando aqui? Deixe a pessoa envolvida sair e tentar. O homem careca não se atreveu a desobedecer. Ele se virou e agarrou o braço da mulher. Não vai se desculpar com o jovem da família Mu? Ele também é alguém que você pode ofender. Que mulher burra e sem visão. Ele estava irritado com a mulher que estava causando problemas. Mas ele não esperava que a mulher estivesse ainda mais irritada. O que você está fazendo? Você me machucou. A mulher soltou a mão dele. Ao ver que se tornou o alvo de todos, imediatamente levantou a mão e deu um tapa no homem careca. Coisa inútil. Não consegue proteger sua própria mulher. Para que você serve, então? Um tapa claro deixou todos presentes atordoados. Já vi ricos exibindo dose, mas nunca vi alguém que controla o financiador. O homem careca ficou com o rosto vermelho. Ele queria dizer algo, mas a mulher o chutou novamente e disse com desprezo. Saia daqui. Eu vou te chutar agora. Não fique atrapalhando aqui. Depois de dizer isso, ela olhou para nós três. A mão que segurava a unha acenou com arrogância. E vocês, não vão embora. Quero que vocês se danem. Ao ouvir isso, Xiao Jibo e Muiulu se entreolharam. Que podem dificultar a vida deles na cidade. E realmente não há muitos que tenham essa importância. A mulher pegou o celular e rapidamente fez uma ligação. Alguns minutos depois, uma sombra apressada entrou no hall. Os funcionários, ao ver isso, cumprimentaram. Cumprimentaram o gerente. A pessoa parecia ter cerca de 40 anos. Vestia um terno. Seu corpo era magro. Após acenar de forma indiferente para todos, ele se aproximou da mulher. Imediatamente, colocou um sorriso bajulador. Como você está, querida? Iui. Quem te deixou chateada? Me diga. Vou te ajudar a desabafar. Não se irrite a ponto de se prejudicar. Eu ficarei preocupado. O homem careca ao lado, com uma aparência nojenta, ficou com o rosto todo verde. Mas o gerente da Penchen Imóveis. Esse é alguém que ele não pode ofender. Neste momento, só pude cobrir o rosto e me afastar com raiva. A mulher exagerou os fatos e contou a história novamente. Em seguida, ela mandou o homem ajudá-la a se vingar. De qualquer forma, hoje não vou ficar satisfeita. Daqui pra frente, não me procure mais. Deixe tudo comigo. O homem a acalmou. Ele se virou para nós três e franziu a testa. Aqui é a imobiliária. E vendemos apenas em áreas residenciais de alto padrão. Não é um lugar para crianças como vocês. Agora vocês ofenderam nossos clientes. Devem se desculpar. Ele fala como se soubesse de tudo. Xiao Jibo olhou com um sorriso divertido. Você não me conhece. Meu pai se chama Xiao. Ele conhece seu chefe. A família Xiao e a família Zhao têm um laço familiar legítimo.
Xiao Jibo já veio aqui várias vezes. Com esse lembrete, o homem também se lembrou vagamente. O rosto dele mudou ligeiramente. Ele parecia um pouco constrangido. Mas a mulher atrás dele soltou um resmungo frio. Ele recuperou sua atitude firme. Disse em voz baixa: não importa quem seja. A Pension Imóveis prioriza sempre os clientes. Por favor, peçam desculpas imediatamente. Xiao Jibo ficou surpreso. O rosto dele também estava um pouco desagradável. Muiulu, ao lado, ainda estava rindo baixinho da desgraça alheia. Parece que seu nome não é tão útil assim. Justo quando a situação ficou em um impasse. Eu, que sempre estive protegido atrás. De repente, estendi a mão e puxei a roupa de Xiao Jibo. Xiao Jibo se virou. Eu acenei para ele. Xiao Jibo não entendeu. Curioso, ele se inclinou um pouco. Então, eu sussurrei algo para ele. Você está falando sério? Sua expressão mudou ligeiramente. Ao ver meu aceno afirmativo, ele começou a franzir a testa lentamente. Ele se endireitou e se dirigiu às duas pessoas à frente. Já que não podemos negociar, vamos chamar a polícia. Deixemos que eles decidam. O quê? Chamar a polícia? Todos os presentes ficaram surpresos. Achavam que era um exagero para uma questão tão pequena. Mas Xiao Jibo também estava muito decidido. De qualquer forma, não vamos nos desculpar. E ainda vamos processar aquela senhora por intimidar a criança. A mulher de temperamento explosivo realmente pegou fogo. Engasgou alto. Chame a polícia, chame a polícia. Quero ver quem aqui se atreve a testemunhar a favor de vocês. Muiulu, ao ver essa situação, quase ficou rindo de raiva na hora. Não esperava que a pequena bruxa Mu ainda pudesse estar sendo intimidada nesse tipo de lugar. Hoje, ela com certeza vai ver algo novo. Então, ela pegou o celular e enviou uma mensagem em massa. Chamou todos os amigos raposinhas que costuma brincar. As mãos estavam prontas para quando chegasse a hora. No salão, já havia várias câmeras ao vivo transmitindo. Amigos, hoje é um grande dia. Nossa jovem senhora da família Mu veio comprar uma casa e acabou sendo enganada. Não percam, passando por aqui. Venham ver quem é o atrevido que se atreveu a provocar nossa jovem senhora Mu. Dizem que a outra parte está na pencha imobiliária. Alguém está se preparando para falsificar testemunhos ao vivo. Assim que chegamos ao local, já fizemos um pedido. Queremos ver as câmeras de segurança. Yangbin olhou para os irmãos à sua frente com uma expressão de incredulidade. Senti que ultimamente estamos em conflito com eles. Onde quer que eu vá, sempre encontro essa jovem senhora Mu. Eu espero que você possa entender. Nós estamos muito ocupados. Para esse tipo de pequena disputa, por favor, dirijam-se ao comitê de moradores. Ele pressionou o ponto Taiyan, enquanto apagava uma rodada de bolhas. Recentemente, ele tem trabalhado dia e noite em um caso de tráfico na cidade. E ainda se deparou com um caso de assalto no shopping. Ele estava tão ocupado que estava com a cabeça a mil. O problema é que o caso ainda não tem pistas. Isso deixou um pouco irritado. Muiulu estava insatisfeita com a atitude dele. Ele me segurou pela gola das roupas. Você acha que ele é uma criança problemática que sai atropelando tudo? Eu, com meus olhos grandes e inocentes, fui levantado. Parecia cada vez mais ingênuo. Yangbin me olhou. Realmente não parece. Não diga que não se parece. Alguém que pode dominar um ladrão de shopping sozinho. Já superou 99% dos adultos. Está além da categoria de crianças. O que vocês querem dizer? Agora é um jogo de empurrar, certo? A mulher do outro lado começou a gritar. Direto colocou a culpa em Yangbin. Muiulu se virou e a encarou. Um sorriso desdenhoso de quem se sente triunfante. Essa garota está usando a transmissão ao vivo para controlar a opinião pública. Então não há culpa por exagerar e falar bobagens. Lutar contra ela é algo que eles ainda não sabem fazer. Justo quando Muiulu estava furiosa. O sempre calmo e ponderado Xiao Jibo de repente avançou. Ele agarrou o pulso da mulher e a puxou para fora. O que você está fazendo? Solte-me. A mulher já estava com o pé machucado. Qualquer movimento a fazia contorcer o rosto de dor. Isso a deixou tão irritada que perdeu a razão. Ela pegou a bolsa ao seu lado e a jogou em Xiao Jibo. Não bata. Yangbin, ao ver isso, teve que se aproximar e parar. Mas ainda não tinha dado 2 passos. Então, viu uma figura pequena e magra sair rapidamente. E também se lançou em direção à mulher. Maluca, saia do meu caminho. A mulher teve seu pulso segurado por mim. Ela gritou de dor. E tentou me empurrar para longe. Eu me inclinei para o lado para desviar. Aproveitei e puxei o zíper da bolsa dela. E, com isso, tudo caiu no chão. Vi que todas as coisas estavam espalhadas pelo chão. Yangbin olhou para baixo instintivamente. E, em seguida, sua expressão mudou. Ele gritou em voz alta. Ninguém se mexa. Craque! Quando a arma apareceu, com buracos, todos que estavam puxando no salão ficaram paralisados. Os herdeiros que ainda estavam transmitindo ao vivo estavam de boca aberta, murmurando.
Era só puxar um cabelo. Não é necessário sacar uma arma, certo? Mas logo eles viram Yang Bin se afastando da multidão. Ele pegou uma seringa do chão. E também um pedaço de papel alumínio. Ele levou ao nariz e cheirou. Direto, apontou a arma para a mulher. Esta senhora. Agora eu te prendo oficialmente por tráfico. Por favor, venha conosco para a delegacia para uma investigação. Todos finalmente olharam para a bolsa espalhada no chão. Dentro, parecia haver um pouco de pó. E a mulher, agitada, percebeu que havia se exposto. Com medo, ela empurrou Yang Bin e tentou fugir. Xiao Jibo gritou alto. Fechar a porta. Não a deixe escapar. O segurança na porta rapidamente voltou a si. Quando a mulher estava prestes a sair correndo, ele fechou a porta de vidro com força. Bang! Abra a porta. Abra a porta para mim. Caso contrário, eu vou matar todos vocês. A mulher se atirou na porta, ameaçando o segurança do lado de fora. Com uma expressão feroz. O segurança estava tão assustado que seus pés tremiam. Felizmente, Yang Bin chegou a tempo. Ele imobilizou a mulher no chão e a algemou. Ela deve ter consumido em excesso. Seus nervos estavam um pouco alterados. Yang Bin a colocou temporariamente no sofá. Observando como ela estava enlouquecendo, ele explicou para todos. Recentemente, surgiu um novo tipo na cidade. Após a inalação, as pessoas ficam irritadas. Pode até desenvolver uma personalidade antissocial. Todos ficaram alertas. Ao ouvir isso, todos pareciam perplexos. Não é de se admirar que a outra parte não tenha medo de nada. Até Xiao Jibo e Muyulu se atreveram a enfrentá-los. Nesse momento, Xiao Jibo apontou para o gerente ao lado. Capitão Yang, este senhor também deve ser cúmplice. Recomendo que o levem para investigar também. O gerente é o homem que estava se vingando da mulher. Ao ser mencionado, ele ficou com um olhar nervoso por um instante. E então tentou se manter calmo. Jovem Xiao, você está se vingando pessoalmente. Não pode me acusar só porque eu não te ajudei antes. Ele ainda não havia terminado de falar, quando Yang Bin já se aproximou com uma expressão séria. Sua voz não era alta nem baixa, mas sim com um tom avaliativo. Esse novo tipo começou a circular, exatamente em áreas residenciais de alto padrão. Sempre suspeitamos que alguém estava em conluio, fornecendo a lista de clientes para os criminosos. Se for o gerente da imobiliária, ele poderia fazer tudo isso. Portanto, peço que este senhor me acompanhe. O gerente ficou sem palavras. Ao perceber que não poderia enganar, ele tentou fugir. Infelizmente, foi interceptado por Yang Bin, que já estava preparado, arregaçando as mangas. Ao ver as marcas de agulha em seu braço, a verdade estava praticamente revelada. Em seguida, a situação se intensificou, com uma mulher como ponto de entrada. Meia hora depois, todas as pistas se esclareceram. Confirmou-se que a mulher era a chefe da quadrilha. O gerente ajudava a apresentar os clientes da rede. Eles haviam estabelecido uma rede em toda a cidade. A imobiliária Penshen era seu próximo alvo de vendas. Quando os membros da equipe levaram a mulher, trocaram olhares significativos com Yang Bin. Levantaram o polegar. O capitão é realmente impressionante. Pegou a chefe da quadrilha de imediato. Resolver um grande caso foi fácil. Yang Bin ficou sem palavras. Na verdade, ele também estava bem confuso. Não entendia por que estava apenas lidando com uma pequena disputa. Como ele acabou resolvendo o caso? Yang Bin se virou para olhar a cena. Além de um grupo de funcionários fazendo a inspeção, um grupo de ricos de segunda geração fazendo live. Só havia Xiao Jibo e Muyulu. E uma criança estranha. Se não estou enganado. O pacote da mulher que estava ali. Ele estava prestes a ir até lá. Mas foi interrompido pela figura de um jovem. Chamar a polícia foi ideia minha. Na verdade, tinha alguns detalhes que queria complementar ao capitão. O rosto educado e bonito de Xiao Jibo estava sorrindo. Ele parecia inofensivo. É você. Yang Bin hesitou em seu passo. Levantou os olhos para avaliá-lo. Então você realmente chamou a polícia só por uma pequena disputa? Ou percebeu que a outra parte era um criminoso? Xiao Jibo deu uma olhada ao redor, como se houvesse câmeras de live. Falou calmamente. Eu vi os furos na mão dela. Apenas isso. Yang Bin franziu a testa. Sentiu que havia uma grande falha nessa fala. Pacientes diabéticos geralmente precisam injetar insulina a qualquer momento. É difícil para uma pessoa comum pensar nisso, não é? É assim? Xiao Jibo parecia finalmente ter percebido. O relógio parecia muito inocente. Talvez eu tenha assistido muitos filmes de policiais. Estou com um pouco de delírio. Mas conseguir ajudar a polícia de forma inesperada. Isso pode ser considerado uma boa ação. Ele fala isso de forma leve. Mas Yang Bin ainda sentia que havia muitas dúvidas. Ao pensar em voltar para encontrar aquela criança, ele descobriu que a pessoa já havia desaparecido. Na pequena mesa na esquina. Eu estava sentado em uma cadeira alta. Estava usando uma colher pequena para comer o pequeno bolo à minha frente. Este foi comprado recentemente por Muyulu. Vendo que não havia ninguém por perto,
Ela se aproximou furtivamente e perguntou: foi você quem fez Xiao Jibo chamar a polícia, não foi? Eu envolvo-me em um pouco de creme. Senti um prazer doce na ponta da língua e fechei os olhos. Ao ouvir isso, apenas acenei levemente com a cabeça. Muiulu respirou fundo, assustada. A curiosidade aumentou ainda mais. Como você descobriu que ela tinha problemas? Quando ela esbarrou em mim, eu vi que havia marcas de agulha em seu braço. E ela tinha um cheiro de papel alumínio. Papel alumínio. Muiulu não entende muito sobre essas coisas. Então por que você não me disse? Muiulu estava um pouco frustrada. Embora os dois não tenham uma conexão. Mas, de qualquer forma, moramos sob o mesmo teto. Em termos de proximidade, deveria ser melhor do que Xiao Jibo. No entanto, ele acabou colaborando com Xiao Jibo. Isso a deixou com ciúmes. Eu pensei muito sobre isso. Pensei por um bom tempo. Até que encontrei uma explicação adequada. Por que você pode confundir o inimigo? Por exemplo, trazer alguém para fazer uma transmissão ao vivo. Gritar alto para criar um clima. Isso tudo pode diminuir a vigilância da mulher. Isso também é muito importante. Ao ouvir isso, Muiulu sentiu seu coração aquecer instantaneamente. Seus pelos ficaram todos alinhados. E ainda não esqueceu de dizer com orgulho: Xiao Jibo é apenas um inútil. Enquanto eu sair para comprar um bolo, ele pode fazer você ser intimidado. Nós não vamos mais brincar com ele. Depois de dizer isso, ela sentiu um frio nas costas. Virou a cabeça e viu Xiao Jibo parado lá, sorrindo em silêncio. Minha pele ficou toda arrepiada. Senhorita Mu, eu pedi que você ajudasse a desviar o olhar, mas isso não inclui falar mal de mim. Xiao Jibo se sentou à mesa. Primeiro, lançou um olhar para Muiulu. Através do biombo vazado, olhou para Yang Bin do lado de fora. E disse para mim: você teve algum contato com aquele capitão antes? A outra parte parece prestar muita atenção em você. Eu respondi com um sim. Enquanto comia bolo, disse: ele já veio aqui para prestar depoimento. Na verdade, não se importou muito. Afinal, a outra parte é uma boa pessoa. Ele não tem medo. Xiao Jibo olhou para ele com um certo desânimo. Virou a cabeça e instruiu Muiulu: se eu não parecer com isso no futuro, tente não expor Mugé. Sua origem é especial. Se alguém mal-intencionado notar, será um problema. Sem mais delongas. Só o fato de que o capitão Egbin possa se interessar por Mugé não é garantido que não descubram seu passado. Podem até levá-lo para interrogatório na delegacia. Essa também é a razão pela qual ele assumiu tudo recentemente. Não precisa você falar isso. Eu sei como agir. Muiulu estava insatisfeita por ser comparada. Franziu a testa e disparou uma resposta. Ao se virar, foi confrontada por várias câmeras de celular. Um grupo de herdeiros que acabaram de gravar seus depoimentos se aproximou e começaram a adorá-la como se fosse uma deusa. Irmã Lu, você é incrível. Você já começou com um grande caso. Uma informação de primeira que a mídia não conseguiu encontrar. E nós conseguimos transmitir ao vivo para o local. Olha como o número de pessoas na nossa transmissão aumentou. Veja aqueles fãs que antes diziam que você estava intimidando os outros. Agora todos estão elogiando sua bravura juvenil e sua sabedoria e força. Nesse caso, em 2 dias começa o treinamento de sobrevivência ao ar livre. Então, a irmã Lu merece ser a capitã sem dúvida. Quem tiver objeções, eu vou para cima. Todos começaram a bajular. O jovem Muiulu está nas nuvens. E os fãs na transmissão também por causa disso. Por uma reviravolta, mudaram a opinião sobre esses filhos de papai. Acham que há pessoas que também fazem boas ações. No geral, todos estão felizes. Ninguém se importa com o silêncio no canto. O verdadeiro protagonista que está comendo. Eu vou esperar até que a investigação termine. Retiraremos todos os anúncios da imobiliária. Um homem de meia-idade está se aproximando apressadamente do lado de fora. Tio Zhao, você não foi para fora? Como voltou? Xiao Jibo ficou muito surpreso ao ver a outra pessoa. Levantou-se para cumprimentar. O presidente da Penshin Imobiliárias, Ao Shi, se aproximou e segurou seu ombro. Com uma expressão de alívio, disse: você encontrou esse tipo de situação? Como eu poderia ficar parado? Acabei de voltar de fora. Você não se machucou, certo? Estou bem. A outra pessoa não se aproximou de mim. Xiao Jibo balançou a cabeça. Então virou-se para apresentar Muiulu e eu. Hoje, o principal objetivo é acompanhá-lo para comprar um apartamento. Foi assim que, por acaso, encontramos o caso. Suas palavras claramente tinham um significado implícito. Zhao Shi também imediatamente olhou para mim e sorriu. Estendeu a mão e acariciou minha cabecinha peluda. Disse alegremente: dito isso, Xiao já é minha estrela da sorte. Se não fosse por você, este condomínio teria problemas sérios. Que tipo de apartamento você quer comprar hoje? Eu garanto que você ficará satisfeito. Depois, Zhao Shi pessoalmente me levou para andar de teleférico dentro do complexo, visitando casa por casa para escolher uma propriedade.
Eu parei em frente a uma vila com piscina por muito tempo. Então me virei e perguntei ao Zauxi quanto custava aqui. Zauxi riu da minha maneira de perguntar o preço, parecendo um mini adulto. Ele não conseguiu conter o riso e, acariciando minha cabeça, disse generosamente: Não precisa. Esta casa eu te dou. Eu olhei para ele com dúvida. Por quê? Zauxi olhou para o lugar ao seu lado. A pessoa ao lado sorriu levemente para ele. O que basicamente queria dizer era: se esta criança não é muito interessante. Zauxi deu uma risadinha. Ele se inclinou e me explicou: porque se não fosse por você, eu teria perdido muito mais. Então isso é um presente de agradecimento. Você pode aceitar. Esta é a primeira vez na minha vida que recebo um presente de agradecimento. E é uma casa que vale mais de 10 milhões. Em menos de uma hora. A transferência e a documentação da casa foram concluídas. Quando recebi o novo e fresco certificado de propriedade, meu registro de residência também estava pronto. No pequeno livro vermelho só tinha eu. Embora eu quisesse muito incluir o avô, mas ouvi dizer que, quando as pessoas morrem, também encerram a conta. Então eu apenas coloquei uma placa no quintal, como se a outra parte também tivesse se mudado para lá. Antes de ir embora, Zauxi ficou bastante desapontado. Eu deveria ter acompanhado vocês para um jantar, mas a obra da prefeitura está pressionando. Só posso convidar nossos adoráveis pequenos amigos da próxima vez. Mas ouvi a senhorita Lu dizer que Mujia também está na escola primária de Mandum. Minha filha, Men, também está lá. Espero que tenhamos a oportunidade de nos tornarmos bons amigos.